Boa noite, queridos. Você que está aí em casa, que a graça, que o amor, que o consolo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa. Na semana passada, nós falamos sobre esperar, né? E o tema da palavra foi Enquanto espero, Deus trabalha por mim. E hoje a gente vai dar uma continuidade, tendo um outro enfoque mais bíblico, mais voltado para situações bíblicas. E queria que você prestasse bastante atenção no que o Espírito do Senhor quer falar com você através dessa palavra. Porque nós gostamos muito e preferimos respostas e soluções rápidas para as nossas perguntas e nossos problemas, não é mesmo? A gente quer tudo muito rápido. Quase todas as pessoas são assim. A gente quer resolver tudo muito rápido, a gente quer solucionar o problema rápido, a gente quer comer rápido, a gente quer tomar banho rápido, a gente quer se vestir rápido, a gente quer tudo rápido. Porém, precisamos aprender a seguinte lição. Para Deus não existem emergências. Você sabia disso? Deus nunca é pego de surpresa, nunca. Nós somos, mas Deus não. Então, no processo da espera, a paciência é fundamental. Por quê? George Miller, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ele disse o seguinte: você nunca precisa dar um passo no escuro. Se você dá um passo no escuro, você está cometendo um erro. Então espere. Espere até que você tenha luz. Se você esperar pacientemente com fé, com expectativa, você perceberá que a espera não foi em vão. E que o Senhor provará que Ele é um conselheiro sábio e bom. Então, esperar em Deus nunca é um tempo perdido. Então, assim, gente, esperar em Deus não é dar um passo no escuro. Eu vou arriscar. Não é um risco. Não é uma sorte, não é uma loteria. Mas é realmente algo que você sabe que Deus está cuidando, porque Deus, aí nós vamos ver o texto que a gente leu semana passada, e a gente vai ler hoje novamente. Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E o Salmo 27, 14 diz também: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, não espere no homem, não espere no achismo, no passo no escuro. Vou arriscar, não arriscar. Não espere nisso, espere com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai responder. E a gente vai ver alguns casos bíblicos de espera. Então, a gente vai ver que Deus prometeu a Noé que haveria um dilúvio. Quem lê a Bíblia, quem já leu a Bíblia, sabe disso. E isso demorou um tempo para acontecer. E Deus falou com Noé: olha, pega a sua família toda, foi um tempo de espera. Põe na arca, separa os animais, coloca na arca, porque vai acontecer isso. E as pessoas riam, zombavam de Noé, criticavam, e Noé lá botou toda a sua família dentro da arca, no tempo de espera, e esperando, e aconteceu o dilúvio, e Deus cumpriu aquilo que Ele falou. Vemos também um outro caso de Jacó, que esperou 14 anos para ter a esposa amada. Ele teve que lutar, trabalhar 7 anos por uma, e depois mais 7 por outra, para poder realmente casar com o grande amor da vida dele. Os israelitas tiveram que esperar 430 anos no Egito, antes de voltarem à terra prometida. Gente, 430 anos. E o escritor de Hebreus 11 também nos diz que todos os santos do Antigo Testamento tiveram que esperar por nós, os gentios. Eles não obtiveram a concretização da promessa. Então, vejam aí Hebreus 11, 39 e 40. Vamos ver. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, os gentios,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, olha só, Deus mandou que eles esperassem. Que eles esperassem. Que eles não conseguiram... eles tiveram que esperar por nós, os gentios, para que obtivesse a promessa de Deus. Na igreja de Corinto também, se você depois já anota aí no seu papelzinho, depois você lê em casa, em 1 Coríntios 6, de 1 a 9... que essa igreja de Corinto tinha muitos problemas. E o que aconteceu? Um deles era no campo da espera. E eles não podiam esperar que Deus fizesse justiça. Sabe o que acontecia? Eles levavam os irmãos para os tribunais, porque eles não tinham paciência de esperar em Deus, a justiça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então, ele levava os irmãos para os tribunais, na igreja de Corinto. Acontecia isso, porque eles não queriam esperar. Uma outra situação também, que a Bíblia nos fala, que quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe revelou que ele seria pai de uma grande nação. E sabe quanto tempo isso demorou? Quem sabe? 24 anos. 24 anos. Talvez você que está aí ouvindo a palavra não tenha nem essa idade ainda, né? 24 anos foi o tempo de Deus para Abraão. Aí você pode estar pensando assim, mas se Deus me fizer esperar 24 anos, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir. Não, não dá. Mas esse foi o tempo de espera de Abraão. E José? A história de José eu acho fascinante. Fascinante a história dele. Quando José tinha 17 anos, Deus lhe deu um sonho. Vocês lembram disso? E Deus lhe revela que ele seria um líder muito influente e importante. Sabe quanto tempo demorou? Quanto tempo José esperou? 13 anos. 13 anos foi o tempo de espera de Deus na vida de José. Só que José foi diferente das outras situações que a gente viu aqui. José, nesse tempo de espera, nesses 13 anos, ele foi injustiçado. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi jogado dentro de um buraco, de uma cisterna, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi tentado pela mulher do seu patrão, ele foi para a cadeia, ele foi esquecido. Muita coisa boa, né, que aconteceu com José, né? Muita coisa triste, muita coisa ruim. Imagina, muita coisa ruim para uma pessoa só. E imaginem no homem que José se transformou. José tinha tudo para se transformar emocionalmente um homem frustrado e sem perspectivas. Mas José sabia em que ele cria. José tinha esperança. José sabia esperar em Deus. Então José, depois de 13 anos, sabe o que aconteceu? Ele chegou ao trono como governador do Egito. 13 anos foi o tempo de espera de José. E quanto tempo você tem esperado para alcançar o que você tem pedido a Deus? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, uns dias, algumas horas? E vamos ver o que não esperar. Isso foram pessoas na Bíblia que esperaram em Deus. Agora, uma situação de uma família que não esperou em Deus, que está lá em Gênesis capítulo 16, de 1 a 16. Você anota aí também, depois você lê na sua casa aí. Não precisa abrir agora, não. Aí em Gênesis 16, nos conta a história de Abraão, Sara e Agar. E vemos que Sara toma uma atitude precipitada, porque não soube esperar em Deus o tempo de ter seu próprio filho. E então o que ela faz? Ela sugere a seu marido que tenha um filho com a sua serva Agar. Ela não teve paciência de esperar, ela achou que não ia acontecer, não ia rolar, como diz os jovens aí, né? E ela sugere que Abraão tenha um filho com Agar, a sua serva. O que gerou essa pressa, gente? Dentre tantos problemas que, se você ler lá, a partir do capítulo 16 de Gênesis, você vai ver, tem um que é muito sério. Abraão e Sara enfrentaram grandes conflitos porque não souberam esperar em Deus. É o que os jornalistas hoje chamam, sabe de quê? De conflito árabe-israelita.
Esse conflito existe até hoje, que começou com esse desvio, porque Sara não soube esperar em Deus. Abraão também não soube esperar em Deus, foi nas águas de Sara, cedeu a proposta dela. Então, esse relato bíblico é muito mais do que uma parte da história antiga. É um problema com consequências ainda hoje. Então, imagina, olha só, o que não esperar em Deus gera consequências, inclusive, históricas. Essa história é uma ótima lição para aprendermos a andar pela fé e esperar que Deus cumpra suas promessas do jeito dele, no tempo dele. O não esperar o tempo e o jeito de Deus traz sérias consequências. Estamos com muita pressa, hoje é tudo muito rápido. E por causa dessa pressa excessiva, tem gente até que paga para não esperar. Vocês sabiam disso? Paga em dinheiro para não esperar. Eu repito mais uma vez a pergunta que eu fiz semana passada, no culto de quarta-feira passada. Você sabe esperar? Você sabe esperar com calma, com paciência, com equilíbrio no Senhor? Você tem aprendido a esperar como o salmista Davi, que diz lá, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor? Ou você tem sido uma pessoa afobada, que tem trocado os pés pelas mãos, por não ter paciência para esperar? Quando lemos a palavra de Deus, há muitas declarações sobre isso. Então, a gente vai ver aí no Salmo 130, capítulo 130, versículos 5 e 6, que diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Olha só, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Vamos entender isso aqui. A gente tem que entender que a nossa espera em Deus deve se assemelhar à espera dos guardas pelo amanhecer. Porque naquela época não tinha relógio. Aí o que acontecia? O relógio deles, quando eles viam o dia amanhecer, o sol despontar, essa era a grande sacada que estava acabando o turno deles. Então, eles esperavam acontecer o quê? O sol aparecer, né, o dia clarear, para poder eles saírem. Então, assim, eles não tinham relógio, mas tinham a certeza de que o sol iria raiar e que o dia chegaria. Então, você precisa ter essa certeza também. Por isso que ele diz aqui, ó, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Então, a sua alma tem que ansiar mais pelo Senhor do que pela resposta dessa sua espera. Você entendeu? Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Salmo 37, 34. Ele o exaltará para que você herde a terra. Isaías 40, 31 diz também: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, quem espera no Senhor, sabe o que acontece? Suas forças são renovadas. Então, sua força é renovada e você não tem nada que temer. Agora, como que aprendemos a esperar? O que acontece quando a gente espera? O que acontece? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês é o ponto que eu vou entrar agora. Que quando nós esperamos, nós aprendemos e descobrimos que o tempo de Deus é diferente do nosso. E isso, sem dúvida, para nós é muito difícil e às vezes traumático, porque a gente quer tudo para ontem. Eu disse na semana passada que nós somos imediatistas, nós somos a geração da pressa, nós somos a geração miojo, a geração que quer correr, que quer tudo rápido. E às vezes essas coisas, essa espera se torna traumática, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. E em Eclesiastes 3:1 também diz que
Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, gente, tudo tem o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, mas assim, me responda sinceramente. Às vezes você não tem a impressão de que Deus não tem a mínima pressa? Você não tem essa sensação às vezes? Eu tenho. Às vezes eu tenho. Eu tenho uma coisa que eu peço, tem duas coisas que eu peço a Deus há muitos anos. Há muitos anos. E às vezes eu fico assim, eu acho que Deus não tem pressa em me responder isso. Parece que Deus não tem pressa em resolver nossas situações e problemas. Oramos e a resposta não vem. Jejuamos e ela não vem. Você já se sentiu assim? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a contagem do tempo de Deus é diferente da nossa contagem. Então, vamos ver. A gente, quando aprende a esperar com paciência no Senhor, a gente aprende a lidar com outro tipo de relógio. Que, no grego, tem duas palavras no grego que definem bem essa situação. Cronos e kairos. Então, o Cronos é o relógio. É isso aqui, quando você quer ver as horas, no seu dia a dia, que hora que você vai acordar, que hora que você vai comer, que hora que você vai trabalhar, quantas horas você trabalhou, você olha o relógio. Então, esse é o Cronos. Mas existe uma outra palavra grega para esperar, que é o kairos, que também significa tempo. Tanto Cronos quanto kairos significam tempo no grego. Mas, só que elas são diferentes. O kairos não é o tempo do nosso relógio, mas é o tempo de Deus. Entenderam? O Cronos é o relógio, é o nosso tempo. O kairos é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. Então, o conflito que muitas vezes nós criamos é quando a gente não consegue juntar o Cronos com o kairos, como se fossem a mesma coisa. Ou então, quando a gente quer juntar os dois como se fossem a mesma coisa. E não são. A gente não pode fazer isso. A gente não pode querer juntar o Cronos e o kairos. Cronos é o que o meu relógio está marcando aqui, mas o kairos só Deus conhece. O tempo de Deus, só Deus sabe. Eu não sei. Eu não tenho como imaginar, vai acontecer daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, 10 anos, 20 anos, não sei. Tá? E eu disse semana passada assim, deixe Deus abrir a porta para você entrar. E te digo de novo, deixa Deus abrir. Deixa Deus abrir o relógio. Deixa Deus manusear o seu kairos, o seu tempo, o seu relógio, os seus ponteiros ali, para te dar a resposta que você tanto precisa. Não passe na frente dele. Caminhe seguindo o Senhor, espera nele, tenha bom ânimo. É uma escolha, você tem que ter bom ânimo. Nesse processo de espera, gente, temos que escolher ter bom ânimo. A gente não pode ficar cabisbaixo, não pode ficar com cara de derrotado, de desanimado, e que essa palavra fortifique o teu coração. Espera, pois, no Senhor, confia nele, tenha bom ânimo, e ele vai Então, gente, quando a gente espera no Senhor, a primeira coisa que nós experimentamos é a paz. Não tem confusão. Não tem confusão, não tem dúvidas. Mas quando a gente olha para o Cronos, para o tempo, e desprezamos o kairos, o tempo de Deus, aí a confusão aparece. Então, não adianta tentar adiantar o relógio, porque todas as vezes que nós intervirmos no kairos, no relógio de Deus, as coisas dão erradas. E o que acontece quando nós esperamos em Deus? Nós não seremos envergonhados. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim, pois a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, sempre que deixamos de confiar e esperar em Deus, a gente começa a fugir para uma direção errada. E a gente acaba sendo confundido e envergonhado. Então, não escolha um atalho, não escolha outro caminho. Não tente querer manipular o kairos de Deus, o tempo de Deus. Porque isso só compete a Ele, não a mim, não a você. E outra coisa, o que acontece quando a gente espera? A gente age de acordo com a palavra dele. Lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, a gente viu
registrados atos poderosos de pessoas que agiram por fé. Mas elas esperaram, creram e obedeceram. Olha só, gente, elas esperaram, tudo aquilo que, quando você lê Hebreus capítulo 11, elas têm 3 coisas importantes aqui, 3 verbos. Elas esperaram, elas creram e elas obedeceram. Por isso que elas alcançaram a promessa. Tá? As pressões são muito grandes, tanto internas, dentro da gente, quanto externas. O tempo que passou, né? Às vezes já passou tanto tempo e nada. Quantos anos estou esperando? A minha idade, às vezes pesa, fica assim, estou ficando velho, minha idade está passando, a opinião das pessoas. Isso tudo vai gerando dentro de nós um conflito interior e nos faz tomar atitudes precipitadas. Aí a gente não quer esperar, porque essas coisas ficam nos pressionando interiormente. E as pressões externas também, muitas das vezes nos pressionam. Mas o que acontece quando a gente espera também? A gente encontra alegria e paz na espera pelo Senhor. Olha o que Romanos capítulo 15, versículo 13 diz. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé. Olha só, o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Então, quando eu espero em Deus, o meu coração é cheio de alegria e de paz. Na minha espera, no meu processo de espera. Por que será que Deus nos faz esperar, gente? Por que será? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele não resolve as coisas imediatamente? Por que Ele não abre a porta de emprego? Por que Ele não me cura imediatamente? Por que Ele não manda um casamento para mim? Por que Ele não muda a circunstância difícil e complicada já? Será que Ele quer que a gente sofra? Eu vejo um motivo, porque Deus não opera assim, na nossa pressa, na nossa ansiedade, na nossa falta de capacidade de esperar nele. Sabe qual é? O mais importante é o trabalho que Deus faz na nossa vida enquanto nós esperamos. E isso gera em nós uma total e irrestrita dependência dele. Porque enquanto eu estou esperando nele, eu dependo totalmente dele. Eu não dependo de mais nada e de ninguém, de nenhum recurso, somente dele. Então, por isso que Deus nos faz passar por esse processo todo. Não é porque Ele quer nos ver sofrer, não. Não é porque Ele é mau, não. Não, pelo contrário, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Mas Ele quer moldar o barro, Ele quer amassar o barro e transformar o barro. E uma frase que eu já disse numa outra palavra que eu dei há um tempo atrás e que eu salto aos meus olhos toda vez que eu a leio, é essa que eu vou ler agora. A grande questão não é o que eu espero, mas o que Deus transforma em mim enquanto espero. Então, a grande questão, gente, não é o que você está esperando de Deus, o casamento, o emprego, passar na faculdade, resolver suas dívidas, curar, ficar curado. Não é isso, não. Mas é o que Deus transforma em mim enquanto eu estou nesse processo de espera. Na pessoa que eu me torno enquanto eu estou esperando nele. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande virada para a gente esperar no Senhor. E isso é maravilhoso, porque Ele vai me transformando, me dando calma, me sustentando durante todo o processo. Aí a gente volta lá a Isaías 64, capítulo 4, novamente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem já passou por uma experiência de espera, se tornou uma pessoa muito melhor e experimentou grandes mudanças. Eu tenho certeza, você que está aí em casa, olha, que nesse processo de espera, quantas mudanças interiores já aconteceram no seu coração, no seu relacionamento com Deus, quanto você cresceu, quanto você progrediu, quanto você se tornou uma pessoa melhor. Não é verdade? Se você aprendeu na espera, você hoje é uma pessoa mais paciente, mais disciplinada e com mais dependência do Senhor.
Se você está esperando em Deus alguma coisa, se está esperando e obedecendo, mas ainda não vê os resultados, saiba que Deus está nos bastidores, trabalhando por nós. Ele está fazendo a obra por nós, em nós e para nós. Gente, isso é tremendo. Deus está nos bastidores, trabalhando por nós. E a gente, às vezes, reclamando, murmurando e deixando a vida, deixa a vida me levar. Não, não pode ser assim. O tempo de espera, para quem aprende a discernir o tempo de Deus, para quem reconhece que é Ele que está no controle e não nós, aprende que esse tempo não é perdido. Não é um tempo perdido, mas é um tempo de grande transformação e mudança. Queridos, que esse tempo de espera que você está passando seja um tempo de transformação, de mudança, de vida nova, de sonhos realizados. E se você em algum momento não esperou com paciência no Senhor e hoje está colhendo sérias consequências, há uma nova chance, há uma oportunidade de recomeço para você. Não é possível apagar, voltar atrás a respeito das nossas escolhas. A nossa impaciência em não esperar nos levou a atitudes precipitadas e que muitas vezes não podem ser mudadas. Mas podemos criar uma nova história, um novo começo, um novo tempo e aprendermos com as tristes escolhas que fizemos anteriormente, desde que nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte e nos coloquemos debaixo da legalidade da palavra de Deus. Seremos tentados a encurtar a espera, mas ceder seria pecado. Cuidado com os atalhos que desvia você do foco mais importante. Tenha certeza de uma coisa, diante de tudo que você ouviu, enquanto você espera, Deus está trabalhando por você, está operando em você e te preparando para coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado. Não duvide do que você verá. Não duvide. E tem o Salmo 127, 2, que eu acho assim, que foi uma grande sacada que eu tive também ao preparar essa palavra, que diz assim: enquanto inútil vos será levantar de madrugada, quer dizer, levantar de madrugada, trabalhar, ficar cansado, repousar tarde, dormir tarde, porque trabalhei muito, comer o pão que penosamente granjeaste, olha lá, que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Por que a Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem? Dormir aqui, gente, está diretamente relacionado a descansar. E descansar é um processo de espera e confiança. Olha que interessante isso. É um processo de espera e de confiança. Então, enquanto eu descanso, enquanto eu relaxo, Deus está trabalhando, fazendo o serviço dele por mim. Então, enquanto eu estou dormindo, Ele está trabalhando por mim. Isso é tremendo. Gente, eu tenho vontade de pular aqui de alegria. De tão maravilhoso que eu acho o que Deus faz por nós. E quando a gente tem essa revelação da verdade da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus te dê força. E eu gostaria de pedir que você abaixasse a sua cabeça. E que você orasse juntamente comigo, de novo. Quarta-feira nós fizemos isso e hoje nós vamos fazer de novo. Você vai orar junto comigo. Eu vou orar pausadamente e você vai repetir as palavras comigo. Põe a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, preciso ser paciente e aprender a confiar mais no Senhor. Não posso desistir de ouvi-lo só porque a tua resposta não vem na hora que eu achei certa. Não quero ajudá-lo a resolver meus problemas, e muito menos colocar minha confiança nas pessoas ou coisas. A tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao meu clamor. Então, com certeza, o Senhor me responderá no momento certo. O teu tempo é muito melhor que o nosso tempo. Por isso eu quero dizer como salmista: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. Estou entendendo diante dessa palavra que o silêncio do Senhor é precioso, pois é durante esse tempo que o Senhor me prepara para receber a resposta e me ensina algo que eu não poderia aprender com as pessoas. Sendo assim, tenho que saber aproveitar o melhor dessa espera, com muita fé e com a certeza de que a resposta certa virá. Ajuda-me nesse processo de espera, pois não tem sido fácil. Acalma meu coração e sustenta-me, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o dono da verdade, da palavra. Só o Senhor tem o poder de aquietar o nosso coração, de nos fazer, Senhor, entender esta grande palavra, que é a palavra do Senhor. Senhor, revela-te a essas pessoas que estão, ó Deus, talvez com dificuldade, Senhor, no processo de espera. Senhor, que elas não desistam de lutar, que elas não desistam de clamar, que não desistam de te procurar, porque quem procura acha. Ó Deus, e eu tenho certeza que se elas te procurarem, elas te acharão. Senhor, abençoa esses corações, dando paz, dando equilíbrio, dando saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde financeira, saúde familiar. Ó Deus, que todas essas pessoas possam ser atingidas por essas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.